Bem, voltando, galera, agora para a nossa próxima questão, né? Agora só um minutinho, porque temos que ver aqui as questões da prova, né? E a gente terminou a questão anterior com a questão de estatística, né? Calculando mediana e tal. Então agora nós vamos voltando com a próxima questão. Né? Essa questão aí, questão 163, para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Um cliente que deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes da remarcação de preços, ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de. Então, olha só, gente. Essa questão aqui, ela passa o bizu para a gente da seguinte forma, o seguinte raciocínio. Vocês vão chegar e vão fazer o quê? Vão descobrir quanto que custa o valor. Quanto custa o valor do bem? 50, não é isso? Aqui no quadro comigo? 50. Porém, com 50, quanto que ele vai receber de desconto? Ele vai receber de desconto 20%. Porque na remarcação ele abaixou o preço em 20%. Então, quanto que ele vai pagar? Ele vai pagar 80%. Então, só um minutinho, só para vocês entenderem. Quanto custa? Custa 100%. O desconto, 20%. A diferença deu 80%. Se eu dividir esse cara daqui por 100, eu vou encontrar 1. Esse cara dividido por 100, eu vou encontrar 0, vou botar assim bonitinho. Aqui eu vou botar 1,0, aqui eu vou botar 0,2 e eu vou encontrar 0,8. Essa é a diferença. Estou dividindo todo mundo por 100, ok? Mas o bem custa R$ 50. Então, R$ 50 vezes 0,8, quanto é que dá esse negócio aqui? Bem, aqui 0,8 é o mesmo que 8 sobre 10. E aí você faz o quê? Você simplifica aqui esse 0 com esse 0, e 5 vezes 8 é 40. Então, peraí, gente, peraí. Antes custava 50. E agora passou a custar R$ 40. Entendeu a lógica da questão? Mas o cidadão não possui o cartão Fidelidade. Então ele vai pagar isso aqui, R$ 40. Só que a questão, coloca de novo a questão no quadro, por gentileza. Ele fala assim para a gente, ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de. Então, voltando comigo, ele antes ele ia pagar R$ 40. Caso possuísse o cartão Fidelidade, os R$ 40 agora, ele só quer saber o valor do desconto, do que ele seria beneficiado. Eu multiplico por 0,1, que dá R$ 4. Então, gente, ele seria beneficiado em R$ 4. Tudo bem? A dica é só essa, tá? Questão simples. Voltando na tela, o gabarito já está marcado aí para você, a letra E de elefante. Dá um zoom aqui no quadro para ver o cálculo que eu fiz e a gente pode partir para a nossa próxima etapa, nossa próxima brincadeira, nossa próxima emoção, que se trata de semelhança de imagens, de figuras. Ok? Então, vamos juntos aí. Voltando aqui, nós temos aqui, ó, questão 164. Na questão 164, você tem aqui
Um programa de edição de imagens possibilita transformar figura em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. Tá certo? A figura que deve apresentar simetria, né, em relação ao ponto O, né, a figura original, a imagem que representa a nova figura é. Então, cola comigo aqui, cola comigo no quadro. Eu vou fazer com vocês aqui a brincadeira, eu vou desenhar, porque essa questão é mais uma questão de interpretação. Tudo bem? Então, nessa questão aqui, a gente vai fazer uma brincadeira assim. E aqui, ó, você vai ter, então tá ali, as informações. Nesse pedaço aqui, eu vou pintar de azul. E nesse pedaço aqui, eu vou pintar de vermelho. E aí, nessa brincadeira, o que a gente tem? Quando eu chegar e baixar aqui e trazer ele para cá, perceba que a parte em branco está embaixo. E quando eu viro ele de cabeça para baixo, a ideia é que ele fique assim, ó. A ideia é que ele fique assim. Ok? E com isso, virei de cabeça para baixo. A parte branca que estava embaixo passou a ficar em cima. Ok? E esse passou a ficar assim, ó. Olha como é que ficou aqui, ó. Então tá aí. Né? Porque aí eu virei de cabeça para baixo também. Tudo bem? Se eu chamar com vocês esse cidadão aqui de A, esse vértice aqui de A, esse de B, esse de C e esse aqui de D, e aqui você vai ter o centro O, né? Você vai ter o seguinte raciocínio agora. Esse aqui, ó. Esse cara daqui é o nosso A'. Esse cara daqui. Ó, o A estava aqui virou A'. Isso. O nosso A estava ali, ele virou ali. Bem, seguindo reto, você vai ter quem? Você vai ter o B'. Tá certo? E depois, você vai ter quem? Aqui, C'. Beleza? Então aqui vai ser D'. Pronto. Com base nisso, quem é que está para dentro da imagem? Não é o azul? Então eu pinto aqui de azul, porque ele está para dentro da imagem. Ó. Tá vendo o raciocínio? Então essa que é a simetria, gente. Eu virei de cabeça para baixo. O azul está próximo do branco. Ó. Então o azul vai ficar próximo do branco. E quem é que está no extremo? É o vermelho. Então tá aí. Então, ficou legal o meu desenho, né? E aí eu quero que vocês visualizem o seguinte. Bota na tela, por gentileza, a questão. Então, beleza, vocês já deram a visualizada. Aí o que acontece? Esse daqui, quando eu virei de cabeça para baixo, pode ser esse daqui? Você pode observar. Não tem como, né? Ele pode ser esse daqui? Gente, é simetria. Né? A ideia de ser uma simetria. Quando você fala em simetria, os valores são proporcionais. Pensa se pode ser a letra B. Né? Ele está falando aqui, ó, um programa de edição de imagens possibilita transformar a figura em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A figura que deve apresentar a simetria em relação ao ponto O. Então, é isso que está a parte interessante, é em relação ao ponto O. Então, por que não pode ser a letra B? Porque a letra B, ela está do lado, ela não está em relação ao ponto O.
né? A mesma coisa acontece com a letra C. Quando você parte aqui para a letra D, ela está em relação, certo? Ao ponto O. Porém, o que a gente chamou aqui de preto, aqui, de vermelho, né? Ele está, quando eu desenhei com vocês ali a figura, o Azinho, o Bzinho, ele está próximo de quem? Volta aqui na tela, por gentileza. Ele está próximo do A. Ó, ele está descendo a diagonal. Tá certo? Então, esse aqui também está subindo, ó, como se estivesse virando de cabeça para baixo mesmo. Então, com isso, você tem o quê? Olha a diferença desse para a letra D. Letra D, volta lá na letra D, por gentileza. A letra D está subindo, ó. Esse está descendo e esse aqui está subindo. Ó. Tá vendo aí? Está subindo. Então, só pode ser a letra E, a nossa resposta. Tranquilo? Então, é isso. Essa questão é mais de interpretação, mais de semelhança de triângulos mesmo. Tá? Então, assim, é bem simples nesse ponto aí. Vocês já ficam mais tranquilos. Tudo bem? Então, nós podemos partir aí para a nossa próxima questão. Só que antes de partir para a próxima questão, eu queria fazer um comentário com vocês aqui, né? Sobre o PFC. Né? Fazer um breve comentário aqui com vocês sobre PFC. Não é Premier Futebol Clube. PFC é princípio fundamental da contagem. Ok? Princípio fundamental da contagem. E o princípio fundamental da contagem, ele pode ser aberto de que forma? Ele pode ser aberto de forma a ser por, que a gente chama de OU, que é o aditivo de E, que a gente chama de multiplicativo, aditivo, multiplicativo. Tá bom? E aí eu vou fazer com vocês um exemplo de cada. Né? Então a gente começa pelo aditivo. Imagina o seguinte, colocando aqui embaixo, imagina o seguinte. Tenho 6 professores de matemática e 5 professores de português. Então, eu tenho 6 professores de matemática, 6 de português, ok? Pergunta: de quantas maneiras pode-se ter uma aula? Letra A, 11, letra B, 15, letra C, 30, letra D, 20, letra E, 18. Ficou meio tortinho aí, né? Mas é só para brincar com vocês aí. De quantas maneiras podemos ter uma aula? Aí é que está a parte interessante. Eu quero ter uma aula só. Por isso que eu sublinhei aqui. Ó. Eu quero ter uma aula só. A minha pergunta para vocês é, se eu quero ter uma aula só, essa aula que eu quero ter, ela pode ser o quê? De português ou de matemática. Ela pode ser de português ou de matemática. Então, o que acontece aqui? Se ela for de português, eu tenho 5 opções. Se ela for de matemática, eu tenho 6 opções. Mas não é só uma aula que eu quero ter? É uma aula ou outra, não são as duas ao mesmo tempo. Então, você soma. Por não ser as duas ao mesmo tempo, você soma. Então, 5 mais 6 é 11. Resposta, letra A.
Ok? Então, o bizu é justamente esse. Quando você vai utilizar o ou? Quando é uma coisa ou outra, não as duas ao mesmo tempo. Então, e o ou, quando você utiliza, você soma. Tudo bem? Então, beleza. Passando essa etapa aí, a gente pode dar sequência. Vou dar um zoom no quadro aí, né? Tá tranquilo aí? Beleza. Então, vou começar a próxima questão agora. Próxima questão já diz o seguinte. Não. É o próximo exemplo. Eu falei errado. Me desculpe. Cameraman. É o próximo exemplo. É o 2. Vou fazer a questão já com vocês. Aí esse exemplo já é o multiplicativo. Por que é o multiplicativo? Porque, olha só o raciocínio. Paulo tem para o almoço vou botar aqui 2 pontos. Tem para o almoço 2 pontos. 2 tipos de arroz. 3 tipos de feijão. E 5 tipos de carne. De quantas maneiras pode-se montar um prato com cada um dos itens? Eu não quero mais de um. Eu quero só um. Então, o bizu é o seguinte. Aqui você vai ter ao lugar do prato que você vai colocar arroz, aqui o lugar do prato que você vai colocar feijão e aqui o lugar do prato que você vai colocar carne. Quantas opções eu tenho para colocar arroz no meu prato? 2. Quantas opções eu tenho para colocar feijão no meu prato? 3. E quantas opções eu tenho para colocar carne no meu prato? 5. Mas eu vou escolher só um. Somente um de cada. Então a minha pergunta para vocês é o seguinte. Quando você for colocar no prato, você vai misturar o arroz e o feijão? Ou você vai primeiro comer o arroz e não vai comer o feijão? Ou você vai colocar só a carne? Ou você vai comer... Está acompanhando o raciocínio? Então, nesse caso aqui, ele é E, porque ele representa a simultaneidade. Então, eu vou colocar no prato, o quê? Um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de carne. Tudo bem? Então, agora é só multiplicar. Quando você faz aqui 2 vezes 3, 6 vezes 5, você tem 30 opções distintas. 2 vezes 3. Então, agora sim, nós estamos aí preparados para fazer nossa questão. Né? Enquanto eu leio aqui, vamos lá. Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores: vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica, a partir de um molde no formato de um losango, não quadrado, com pedras nos seus vértices.
De modo que dois vértices consecutivos tenham sempre, aí você sublinha, tenham sempre cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão, cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições ocupadas pelas pedras. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato, né? Nesse formato, o artesão poderá obter. Então, assim, gente, nós vemos aí uma parte interessantíssima, tá? Que é o seguinte. Aqui, voltando comigo aqui no quadro. Isso, bonito quadro. Aqui é o seguinte. Assim, eu posso até desenhar, mas eu vou optar em fazer um quadradinho assim. Então, o que você tem? As cores que nós temos são vermelha, vou botar aqui, vermelha, azul e verde. O que ele quer dizer para a gente é que aqui nós temos a posição A, a posição B, a posição C e a posição D. O bizu dessa questão é o seguinte. Quantas opções eu tenho para colocar aqui em A? 3. Vamos supor que eu coloquei a cor azul. Me diga vocês agora, quantas opções nós temos para colocar aqui em B? Em B, nós temos apenas 2. Porque ele falou, aí volta na questão, por gentileza, porque ele falou para a gente o seguinte, a figura, ele pretende produzir a partir do molde, de modo que dois vértices consecutivos tenham sempre, acompanhou? Dois vértices consecutivos tenham sempre cores diferentes. Então, voltando aqui comigo, quando ele fala dois vértices tenham cores diferentes, quer dizer que a cor desse vértice aqui, que está do lado do A, o B que está do lado do A, não pode ser a mesma. Então, se eu já coloquei uma azul aqui, esse cara aqui não pode ser azul. Então, só tem 2 opções. Ou ele é vermelha, ou ele é verde. Então, aqui eu boto 2. Aí, vamos supor que nesse aqui eu coloquei uma vermelha. Né? Então, eu vou botar aqui. Aqui eu coloquei vermelha. Vermelha. Então, nesse momento, o que você conclui? Que o azul pode voltar a aparecer aqui, não pode? Esse é o raciocínio. Se o azul pode voltar a aparecer aqui, aqui nós temos 2 opções. A gente não pode colocar é vermelha. Vermelha a gente não pode colocar, não. Porque ele fala que os vértices têm que ser cores diferentes. Ok. Só que aqui eu não coloquei uma azul. Né? Então, se aqui eu coloquei uma azul, aqui eu tenho quantas opções? Eu tenho uma opção só. É isso. Tá bom? Então, eu coloquei a mesma cor aqui. Né? Se eu tivesse colocado sem as cores, tivesse colocado aqui, eu tenho 2 opções. Coloquei um verde. Então, aqui já não pode ser azul. Por que não pode ser azul? Porque o próximo vai estar azul também. Então, é isso. É só uma opção. E aí você multiplica. No momento em que você multiplica, você encontra 12, letra B de Bosque. Então, letra B. Então tá aí. A B, 12. Tranquilo? Então,
um zoom no quadro aí. Beleza? E aí, daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco. Até lá.